A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, irmãos. Em primeiro lugar, é muito bom estarmos juntos. Leva essa mesa embora, por favor. Em primeiro lugar, é muito bom estarmos juntos. E os irmãos também que estão aí do outro lado, estão nas suas casas pela internet. Eu quero lembrar que você faz parte da Igreja de Jesus Cristo, assim como eu faço e como, graças a Deus, todos nós fazemos. É muito bom estarmos aqui mais uma ceia do Senhor. Motivo de alegria termos apresentado aqui a Clarice também. E ficamos felizes. E hoje eu gostaria de fazer uma reflexão com os irmãos. Eu sempre quero pregar, o livro do Eclesiastes. Eu quero pregar e eu oro. E assim, não vem de jeito nenhum. Assim, pense num livro que não passa na minha cabeça nunca. Não passa, eu oro, começo a orar no sábado de noite. Senhor, dá a tua palavra para o teu povo amanhã. Eu começo a orar sábado à noite. E aí, vai passando, e essa noite eu acordei, era umas 4 e pouco da manhã, já estava até mexendo no celular. E comecei a orar. E aí me veio à mente o livro do Eclesiastes como uma reflexão para hoje. Então eu não vou prometer que vou pregar inteiro. Não tenho nada contra, mas eu não gosto de pregar Eclesiastes, eu acho muito deprimente. Mas são realidades que o Espírito Santo inspirou para a gente também ter alguma consciência da nossa vida. Porque eu sempre costumo dizer, irmãos, o seguinte, que a brevidade da vida, ela faz com que nós, muitas vezes, embora saibamos... Obrigado, queridas. Deus abençoe. Muitas vezes, embora saibamos da brevidade da vida, o que é que acontece? Nós nos esquecemos. Nós temos uma vida, se você parar para prestar bem atenção, a nossa vida ela vai virando um verdadeiro ciclo vicioso, não é? E eu sempre costumo dizer isso. A gente trabalha para comer, come para trabalhar, vai dormir, volta de novo, vai trabalhar, vai comer e vai dormir. E a vida vai passando, irmãos. A vida vai passando. E aí eu fico me perguntando o seguinte: nisso da vida passar, até que ponto a gente consegue refletir um pouco, né, em nós mesmos, na brevidade da vida e em tudo o que tem para ocorrer na nossa vida e também na vida de outras pessoas. O Salomão, ele diz uma coisa muito interessante, lá no livro do Eclesiastes, no capítulo 7, ele fala assim que é melhor estar na casa do luto do que na casa do banquete. E aí ele explica logo a seguir, por quê? Porque ele diz que na casa do luto é o momento que nós tomamos ao coração a brevidade da vida. E nós não costumamos pensar nisso. Aliás, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Existem algumas coisas na vida que nós, na nossa cultura brasileira, e até um pouco da cultura ocidental, a gente não gosta muito de tratar. A gente não gosta de tratar, por exemplo, quando a gente vai tratar de relacionamentos. A gente não gosta. A gente não gosta de tratar de morte. E é por isso que dá um monte de coisa errada na vida. E Salomão, ele começa no capítulo 1, trazendo essa reflexão para a gente. Então ele diz assim, olha, a gente sabe que é Salomão porque eu estou lendo na versão NVI, e ele diz que as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. O único que foi rei em Jerusalém, filho de Davi, é Salomão, não tem outro. O Eclesiastes, ele foi escrito, segundo os melhores estudiosos, ele foi escrito depois que Salomão se desviou e voltou para a adoração de Yahvé.
Isso aqui é muito legal para a gente compreender, irmãos. Por quê? A gente vai considerar algumas coisas aqui que o Salomão diz e que servem para nós, porque a Bíblia diz que tudo aquilo que foi escrito outrora serve também de proveito para nós, os que chegamos aos finais dos séculos. Então ele começa dizendo assim, capítulo 1, versículo 2: que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Irmão, depois eu vou continuar contando a história dele, que ele mesmo conta aqui, então eu não vou antecipar, como diz o outro, eu não vou dar spoiler da história dele, mas ele vai contar aqui. Mas ele começa assim, ele acorda um belo dia e ele diz assim: estou empapuçado, nada faz sentido na vida. E aí quando a gente começa a medir a grandeza de Salomão, que Jesus Cristo disse que não houve ninguém maior do que Salomão na terra, a gente começa a analisar, irmãos, essas palavras e também tentar pegar para a gente. Então eu quero que você pegue para você, você que está aí pelo outro lado, você que está aqui, pegue para você essas palavras, sabe, e tente trazer uma introspecção para você. O que é que nós queremos da vida? O que é que nós esperamos da vida? Para a gente sair, irmãos, dessa vida, sabe? De comer para trabalhar, trabalhar para comer, dormir e viver assim. Isso é muito mal para o ser humano. A vida, ela não pode passar dessa maneira. E eu acho interessante, conforme eu disse, que tudo isso vai ocorrendo e quando a gente se dá conta, a pessoa está correndo atrás da aposentadoria. Aí, depois da aposentadoria, irmãos, aí começa aquela descida ladeira abaixo, fica aquele rolo, e a pessoa começa a se arrepender. Mas não é se arrepender do que ela fez. Ela começa a se arrepender do que ela não fez. Porque ela fala, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, agora eu não aguento mais fazer. E o Salomão, ele trata em cima dessa visão. Então ele diz, versículo 3... o que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Ou seja, irmãos, nós trabalhamos muito. E aí vamos agora de novo para o ciclo da vida. Trabalhamos muito para quê? Pare e pensa junto comigo. Vamos fazer uma reflexão. Olha como o ser humano, ele não conseguiu progredir intelectualmente. Olha como o ser humano não conseguiu progredir. Nós somos os únicos animais que temos essa cabeça, porque nós pensamos. Por exemplo, existe um pássaro em casa que se chama Frederico. Ele está pouquíssimo preocupado com a vida, irmão. Ele não quer saber o que vai acontecer. Ele sabe que ele tem lá um tachinho de comida, um de água num canto, outro de água no outro, outro de comida no outro e mais um outro. Então ele acorda, tal, vai lá, come um pouquinho, volta, vem, me dá um beijo, volta, vai dormir de novo. E ali a vida dele vai passando. Mas ele não pensa. E nós que pensamos, muitas vezes fazemos pior. Por quê? Pensa junto comigo. Você trabalha porque você precisa comer. Você precisa morar. Você precisa viver ou sobreviver. E o Salomão, ele diz assim, qual que é a vantagem que o homem consegue diante de tudo isso? E aí, irmãos, quando a gente pega, por exemplo, a vida de pessoas que chegaram em algumas conclusões, como é o caso da vida de São Francisco de Assis, se você não estudou, estude. Você pega a vida de São Francisco de Assis, era uma pessoa muito rica, e em um determinado momento, ele resolve deixar tudo aquilo ali para trás e se dedicar a uma causa que ele achou que era mais nobre, que era cuidar dos pobres, né? Tinha um grande relacionamento com os animais e assim por diante. Então, às vezes quando a gente analisa também essas histórias, a gente começa a pensar assim, né? Que vantagem que o homem tem em tudo que ele faz. E o pior, irmãos, que a gente começa a analisar isso só na hora
que nós perdemos uma pessoa amada. Porque do contrário, eu sempre brinco, a gente fica meio loucão, né? No dia a dia, vamos fazer, vamos comprar, vamos plantar, né? Vamos colher, e assim vai. E aí ele prossegue dizendo assim, isso aqui é o Salomão apresentando uma busca. Ele começa aqui com essa busca. Depois no capítulo 2, vocês vão ver as outras reflexões que ele traz. Então ele diz, olha, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Quer dizer, nasce gente, morre gente, e a vida não muda. A vida não muda. Continua a mesma coisa. O sol se levanta, o sol se põe e depressa volta ao lugar de onde se levanta, né? Ou seja, vocês percebem que o que ele está narrando aqui é a nossa vida? Quem conseguiu perceber isso, dá um amém. Ele está narrando a nossa vida, irmão. Você vai deitar, escureceu, de manhã o sol está lá. Você já percebeu que você não sente falta do sol? Já percebeu? Se está sol. Sabe por que você não sente falta? Porque tem sol todo dia. Mas o dia que entrar um eclipse de 3 dias, você vai falar assim, cadê o sol? Aí você vai sentir falta. Você já percebeu que as coisas que nós temos como garantida, nós não damos valor? Por exemplo, olha o ar. Nós respiramos à vontade. Agora, irmão, corta o ar uns 30 segundos para você ver. Na hora você vai lembrar que o ar existe. Do contrário, você não lembra que o ar existe. Você percebe como a gente vive no piloto automático? E é isso que a gente tem que tentar refletir para cortar. Sabe? A gente tem que tentar refletir para cortar. Porque quando a gente começa a ler os ensinamentos de Jesus, Jesus ele trabalha mais ou menos dentro dessa linha de conscientizar o homem que nós estamos muito além desta vida. E é isso que eu quero muito conscientizar a igreja. Que nós estamos além dessa vida. Mas para estar além dessa vida, eu preciso considerar essa vida. E ele fala assim, o vento sopra para o sul, vira para o norte, dá voltas e vai seguindo sempre seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá e voltam para correr. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que se foi tornará a ser, e o que foi feito se fará novamente, e não há nada de novo debaixo do sol. Irmão, Salomão está mostrando para a gente o seguinte, que a nossa vida é uma busca incessante atrás de nada. É uma busca incessante atrás de nada. Normalmente eu costumo dizer uma coisa. O ser humano, ele só muda o endereço. Só muda o CEP. Mas quando você pega o ser humano, irmãos, o sangue que corre nas veias é o mesmo. As dores são diferentes, mas todos têm dores. Problemas todos têm. Às vezes, nós tentamos trocar uma situação na nossa vida e nós acabamos entrando numa situação pior. Então, são várias coisas que Salomão está mostrando e não tem nada novo. Porque depois você olha e você fala, caramba, mas não era nada disso. Está tudo igual, está pior do que o que estava antes. Então não tem nada novo debaixo do sol. E ele disse, haverá algo que se possa dizer, veja, isso é novo. Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. E aí talvez você esteja se questionando, né, e dizendo assim, não, mas nós temos tantas coisas, né, que a tecnologia trouxe para nós. Irmão, quando você pega, por exemplo, a tecnologia que nós temos hoje, se você for analisar, não tem nada novo. Ela só estava parada. Sabe por quê? Se os babilônios não tivessem, por exemplo, juntamente com os egípcios, desenvolvido a matemática, e o pi, ele já está lá muito antes de Cristo, não é? E é uma unidade que serve para toda a matemática, na aritmética, o pastor Johnny está aí, que é engenheiro, sabe disso. Então, se eles não tivessem desenvolvido a matemática como nós conhecemos, nada disso que nós vemos existiria. Então não tem nada novo, simplesmente se melhora, se desenvolve, não é? Quem conheceu, por exemplo, os primeiros computadores, vai se lembrar disso, era do tamanho dessa sala aqui.
Foi ficando pequeno, pequeno, pequeno. Hoje nós estamos com um celular que é um computador. E não dá mais para viver sem ele. Eu fiquei 3 dias de novo essa semana sem celular. Quase me dá um infarto. Graças a Deus que não deu. De novo. Então, não tem nada novo. Sabe? Tudo isso já existiu há muito tempo, antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tão pouco se lembrarão pelos que vierem depois deles. Irmãos, é uma grande ilusão. Muitas vezes nós deixamos legados para a posteridade. E esses legados, eles vão, com certeza, serem lembrados. Mas se você parar para pensar, olha só uma coisa interessante. Thomas Edison, quem já ouviu falar? Todo mundo, né? Thomas Edison fez uma das maiores invenções para o mundo, né? Mas você vê falar em Thomas Edison toda hora? Mas toda hora que você acende a luz, Thomas Edison está aí, mas você não lembra. Não lembra. É interessante, não é? Por quê? Porque é como diz aqui o Salomão no versículo 11, né? Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tão pouco se lembrarão dos que vierem depois deles. Ou seja, a vida, irmãos, ela precisa ser vivida, o presente. Nós temos, a única coisa que nós temos que ter de visão de futuro, a única coisa, sabe qual que é? A única coisa, nada mais, é que nós estamos em Cristo Jesus, estamos salvos. Em nome de Jesus, só. O resto, irmãos, vai continuar igual. Amanhã o sol vai nascer de novo. A noite, ela vai chegar de novo. Ela pode ser traiçoeira para alguns e ela pode ser uma excelente noite para outros. Então, quando nós passamos a entender isso, a gente começa a dar um pouco mais de valor à nossa própria vida. Porque se você for analisar também, hoje eu postei no meu status logo pela manhã, né, que agradecendo a Deus por ter acordado, porque esse momento tem muita gente chorando, parentes que não acordaram. Imagine, porque você sabe que final de semana é quando mais morre gente, né? Tem um monte de mães essa hora no IML chorando, irmãos, pais, tios, e nós estamos aqui, irmãos, revendo a vida, repensando a vida. Sabe, o ser humano precisa parar mais. Nós vivemos numa época onde está todo mundo louco. Está todo mundo louco, irmãos. A tecnologia, e isso aqui é cumprimento de profecia bíblica, viu? Isso é cumprimento de profecia bíblica. Está todo mundo louco. Está todo mundo é no telefone, no WhatsApp o tempo inteiro. Todo mundo conectado às redes sociais o tempo inteiro, né? E é uma coisa assim horrível, e as pessoas, elas não se tocam com isso, né? Eu, por exemplo, eu considero uma falta de educação muito grande. Quando eu vou almoçar com algum amigo, algum cliente, alguma coisa, a primeira coisa que eu faço é colocar o celular do lado. Por quê? É uma falta de educação muito grande. Você tem que aprender a valorizar mais o ser humano, e o ser humano está sendo desvalorizado em virtude desse momento tecnológico que nós estamos vivendo. Então, se ninguém lembrava, piorou quem está passando pela nossa geração. Steve Jobs, cadê ele? Né? Tem gente que nem sabe, esse cara é o quê? Né? Ninguém sabe. Sabe? Um dos maiores criadores de tecnologia e telefonia no mundo. Então, ninguém está nem aí. E ele diz assim: eu, mestre, fui rei de Jerusalém. Dediquei-me a investigar, a usar de sabedoria para explorar tudo o que foi feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. E eu tinha visto que é feito debaixo do sol, tudo é inútil e é correr atrás do vento. Então, irmãos, chega uma hora que Salomão, ele vê que a busca dele e a nossa busca é correr atrás do vento. Tem horas que eu brinco, né? Tem irmãos que me ligam de longe: aí, ancião, como é que você está? Eu falo: correndo atrás do vento, irmão. Correndo atrás do vento. Mesma coisa. Aí começa a dar risada. Mas se você for analisar, é a nossa vida. E a gente não consegue
A gente não consegue parar, irmãos, para ter uma reflexão dessa. Então eu creio que como pastor, eu preciso dar essa reflexão para vocês. Eu preciso que vocês parem e pensem um pouco mais naquilo que nós estamos vivendo. Por quê? Isso aqui faz todo sentido. Vou abrir um parênteses aqui. Jesus, ele diz assim: assim como eram nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. O que acontece, irmão? O que acontece é o seguinte: o que ocorre é que nos dias de Noé, a vida, ela estava sendo normal. A nossa também está normal. E outra coisa, não nos enganemos. Pega isso nessa reflexão que eu estou falando para vocês. Pega isso aqui. Existe um mundo espiritual muito interessado em atrapalhar a sua vida. Entendeu isso que eu estou falando? E quanto mais distraído você estiver, pior para você. Quanto menos você se lembrar do que eu estou falando agora, pior para você. Então é necessário que a gente seja alertado. Então Salomão diz que a vida, ela acaba se tornando uma ilusão, né? Aí ele diz: aquilo que nasceu torto, vai morrer torto. Tem situações na vida que simplesmente não tem conserto. É daquele jeito. É daquele jeito e ponto. O que está errado não dá para ser consertado. E aí ele disse assim: eu sou mais sábio do que os meus pais, sou muito mais experiente, conheço muito mais sobre o assunto. Eu estou parafraseando. Conheço muito mais sobre o assunto, por isso eu me esforcei para ser muito sábio, em vez de tolo. Mas agora eu vejo que isso também é correr atrás do vento, porque quanto mais eu aprendia, mais aflito eu ficava. E quem aumenta o seu conhecimento, aumenta a sua tristeza. Irmãos, isso aqui é outra pura verdade, que aí a gente vai entrar no capítulo 2 do Eclesiastes já. Aqui é outra pura verdade. O que acontece? Vejam só. Normalmente, tem um ditado, e ele é verdadeiro, que pessoas muito inteligentes não têm amigos. Pessoas muito inteligentes não têm amigos. Já ouviram falar isso? É uma verdade, irmãos, e causa aflição. Causa aflição. Porque funciona assim. Muitas vezes, as pessoas, elas acabam chegando em um nível, às vezes estuda tanto, que ele se torna tão exigente, que para encontrar uma pessoa que tenha mais ou menos a mesma conexão, a mesma visão, consiga desenvolver um assunto, é complicadíssimo. É complicadíssimo. Eu tenho analisado o nível, não que eu seja super inteligente, eu sou dos inteligentes o menor, mas é assim. O que acontece? Eu estava analisando, irmãos, esses tempos atrás. Tem horas que a gente escreve errado aí pelos WhatsApp da vida, escreve mesmo. Mas não é por querer, não. É que às vezes a vista já não está boa, tal. Mas eu creio que um texto jornalístico não pode ter uma desculpa como essa. Sabe? Olha como a humanidade decaiu nos últimos tempos. Hoje você pega textos, que nem eu pego às vezes em jornal para ler, o cara escreve errado. Irmão, eu paro de ler o texto na hora, eu acho inconcebível. Não tem como continuar. É inconcebível, às vezes o artigo é bom. Eu pego o título e vou achar em outro lugar onde o cara escreveu certo. Sabe por quê? Porque é o que Salomão diz aqui. Quanto mais a gente conhece, mais aflito a gente fica. E é uma verdade. Não estou desincentivando ninguém de estudar, não. Estuda, faz bem para a saúde, faz bem para a mente. Estuda mesmo. Porque se você também não estudar, você vai ter que engolir o que alguém estudou por você. Então é importante. Só que aquela busca frenética, não, porque agora me graduei, agora eu tenho que ser doutor, tenho que ser mestre, tenho que ser pós-doutor, tenho que fazer isso. Cara,
A vida chega numa hora que você virou tanto pós, que quando você vai ver, você vai ao médico, ele detecta que você está com doença. E aquela posteridade toda foi para onde? Você entende? Então, são coisas que a gente tem que refletir na nossa vida. Aí ele entra para o capítulo, isso é a busca. O capítulo 1 é ele tentando buscar. Tipo assim, não deu nada certo. E nós estamos falando de um cidadão, que agora no capítulo 2, vocês vão ver tudo que ele tinha. Então, eu faço assim uma referência sempre, eu não tenho preconceito de fazer, todo mundo sabe, eu acho que assim, Paulo diz, examinai de tudo e retende o bem. Eu faço às vezes muitas analogias com a música popular brasileira, porque eu acho que a música popular brasileira, ela traz a realidade cultural de um povo. Mas quando eu pego, por exemplo, aquela música do Raul Seixas, chamada Ouro de Tolo, e comparo com o que o Salomão escreveu, irmãos, parece que o cara leu o que Salomão escreveu. Eu acho que leu. Porque, se você for ver, a vida do cidadão mediano, ela vai se resumir naquilo. Isso quando você não é anulado. Isso quando você não é anulado. Não é anulado, às vezes, por um monte de situações. Às vezes, você é anulado pela religião, às vezes, você é anulado pela mulher, às vezes, você é anulado pelo marido, às vezes, você é anulado por projetos, por um monte de coisa. Aí você não vive. Você simplesmente vai vegetando. Eu digo vegetando, irmãos, porque se você não tem capacidade de sentar com alguém, dar uma boa gargalhada, dar uma boa risada, rir da vida, rir até de você, irmão, você está com um problema. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você está com um problema. Precisa rever a vida. Você está aqui dentro desse miolinho que o Salomão está falando. Você está no nível mediano, no nível de todo mundo. Né? Eu me lembro, quando eu era sectário, que eu já fui sectário e semissectário. No tempo que eu era sectário, irmãos, eu vivia dentro dessa bolha sectarista. Sabe? Muito sisudo, muito sério, muito problema, né? Depois eu virei semissectário. Quando eu virei semissectário, eu disse assim: a partir de agora, ninguém nunca mais coloca cabresto em mim. Porque você imagina, você vive dentro de um sistema onde você está encabestrado o tempo inteiro. Para você olhar para a direita, o sistema tem que fazer você olhar. Para você olhar para a esquerda, o sistema tem que puxar o cabresto para você olhar. E é por isso que eu ensino e prego a liberdade cristã para vocês. Porque eu jamais, irmãos, aceitaria de novo viver dentro de um cabresto. E seja ele religioso, seja familiar, o ser humano, ele tem que ter liberdade. Aliás, é um direito constitucional, liberdade de ir e vir. Né? Não pode, nem a polícia não pode proibir isso aí, se não tiver mandato e assim por diante. Então a gente precisa compreender que a vida, ela é dessa maneira. Então o Raul Seixas, ele diz assim, né? Ele chega numa conclusão que a vida dele ficou igualzinha a que o Salomão está falando. Então ele fala que ele vive, trabalhou bastante, veio lá da Bahia, trabalhou bastante, virou um cara famoso, comprou um apartamento. Dia de domingo ele não tinha o que fazer. Ele ia para o jardim zoológico, dar pipoca para os macacos. Aí ele fala: pô, mas que cara chato que eu sou, ficar vindo para o zoológico dar pipoca para o macaco. Cara, eu não gosto de nada. Aí ele fala: eu fui para a praia, eu não gosto de praia. Fui para o tobogã, não gosto de tobogã. E ele fala assim: que cara chato que sou eu acho aqui tudo um saco. E é o que o Salomão está falando. Por quê? Você vai tentando descobrir, isso aqui é legal. Aí depois você olha e fala: isso aqui não é legal não. E é o que a gente vai entrar no capítulo 2 agora. Nós vamos começar aqui, ó. E o capítulo 2 ele é muito legal. Eu usei o 1 como preâmbulo, só para você poder compreender que a vida, ela tá desse jeito. Todo mundo entendeu? Amém, irmãos? Vocês estão tristes por causa de saber disso? Não, né? Não fique triste, não. A irmã Olga deu risada.
Não fique triste, não, porque essa daqui é a nossa realidade e a gente precisa saber dela. Porque se a gente não souber dessa realidade, a gente vai ficar sempre, irmão, do mesmo jeito. Você tem que rever a vida. Você tem que rever a vida. Sabe? Eu, às vezes, quando eu fico muito de saco cheio, eu não vou dar pipoca para os macacos. Eu pego um ônibus, vou lá para São Paulo, irmão. Você vai fazer o que lá, ancião? Nada. Não vou fazer nada. Eu pego um ônibus, desço lá na rodoviária do Tietê. Na ida, eu já começo a melhorar, que eu vou refletindo. Vou pensando. Aí a coisa vai melhorando. Aí vai melhorando mais um pouco. Chego lá, pego um prato feito. Passeio de pobre. Mas pobre e rico de espírito. Um prato feito de comida nordestina, como, sabe? Tomo ali uma coisa gostosa. Fico ali curtindo, olhando o povo naquele vai e vem, e eu sou um analista humano. Eu fico olhando o povo naquele vai e vem, naquela rodoviária, sobe e desce, eu fico me perguntando, esse pessoal todo está fazendo o que da vida, irmãos? Quem já parou para ficar prestando atenção na vida dos outros? É legal, não é? Ô, Belo, eu sei que presta mesmo, Barão. Você não sai daquele WhatsApp. Ei, Miriam, pegou o WhatsApp, assim, ó. Você fala assim, você dá assim, um oi. Na hora, azulzinho. Eu acho que esse cara ele deve ter um controle que o WhatsApp avisa pra ele na hora, velho. Então, irmãos, eu sou um analista humano, eu fico analisando. E às vezes, quando eu vejo as pessoas falando as coisas pra mim, ou eu fico vendo, eu paro ali, fico analisando e olho aquelas pessoas, sobe gente com mala, desce gente com mala, e vai pra lá, vai pra cá, e eu fico pensando, meu Deus do céu, né? E eu já cheguei a passar 24 horas em São Paulo analisando mesmo, prestando atenção na vida dos outros. É legal, para uma hora só, cuidado, irmão, não vai ficar prestando atenção na vida do vizinho não, que o vizinho não gosta, viu? Presta atenção na vida de quem você não conhece. A vida de quem você conhece, deixa pra lá. Irmãos, já cheguei a analisar, que nem, por exemplo, uma cidade como São Paulo, não para. Mas não para mesmo. Se vocês soubessem como eu estranhei quando eu vim aqui para Campinas, como eu estranhei, eu não sabia nem onde comer. Porque São Paulo, você sai em qualquer esquina, tá tudo aberto. Tem boteco aberto, tem restaurante, tem tudo. Aqui não, aqui fecha tudo cedinho. Você vai no centro de Hortolândia às 6 horas, tá tudo fechado. A cidade cresceu, mas a cabeça continuou pequena. Ficou a cidade do interior, a mesma coisa. E aí, o que o Salomão ele diz? No versículo 2, de 1 até o 3. Vamos comigo, ó. Capítulo 2, versículo de 1 a 3. Disse eu no meu coração, depois que ele viu que estava correndo atrás do vento. Quem entendeu aí que está correndo atrás do vento também, levanta a mão aí para mim ver se todo mundo entendeu o que eu falei. Todo mundo, né, irmãos? Então, você consegue pegar o vento? Não. Então, vamos relaxar. Vamos respirar. Vamos viver. Fala comigo, vamos viver. Vamos parar com esse negócio de não posso. Ô, irmão, vamos sair aí um pouquinho para nós tomar um ar. Tomar um Guaraná, irmão Belo. Eu não posso. Você já percebeu? As pessoas não podem nada, nunca. Quase nunca elas podem. Nunca estão disponíveis para outras pessoas. Porque estão sempre correndo atrás do vento. Essa semana o reverendo Dinarte, que é muito meu amigo, me ligou de São Paulo. Ancião, tá, não sei o que. Ficou 4 meses fora, correndo atrás do vento. Lá no Rio Grande do Norte. Aí me ligou, ancião, como é que você tá? Tô bem. Ancião, quero te ver, rapaz, que saudade de você. É um dos poucos que me liga dizendo que tá com saudade de mim. Acho que eu não produzo muita saudade, não. E aí ele, que saudade de você, rapaz, quero ir aí em Hortolândia te ver. Falei, vem a hora que você quiser e tal. Ah, quero conversar com você, eu tenho tanta coisa para te contar. E nós também sentamos e damos boas risadas de vez em quando. E aí, irmãos, eu fico analisando, né, essa corrida dele, e talvez ele me assista, que ele assiste. E ele sabe, ele mesmo fala, ancião, eu tô aqui, rapaz, correndo para pagar as contas. Aí ele fala, tô correndo para pagar as contas, ancião. Tô indo trabalhar em outro lugar, tal, tô correndo para ver se eu consigo pagar as contas. E a saúde, Dinarte, como é que tá? Ancião, a saúde tá mais ou menos, tal, né? Preciso do médico.
Irmão, aí eu venho para outra reflexão. Vem comigo nela. Vem comigo nessa reflexão aqui. A gente vai, faz. Tem que gastar dinheiro com remédio. Olha que desgraça. E aí adiantou do quê? Vocês compreenderam isso que eu estou falando? Adiantou do que isso aí? De nada. Tudo aquilo que o cara economizou, ele vai ter que gastar com remédio agora. Esses dias eu tive conversando com minha mãe falando que gasta mais de 3 mil reais de remédio. E ela é saudável. Mas ela e meu pai chegaram na determinada idade e tem que tomar muito remédio. Mas aí eu pergunto para você, isso daí é resultado que ocorre com todo mundo que vai ficando idoso? Não. Depende, irmão, do estilo de vida que você tem. Porque, por exemplo, quanto mais você corre para alcançar o vento, na sua velhice você vai ficar pior, viu? Então, relaxa. Relaxa. Os antigos mestres orientais, eles trabalham muito com essa questão de respiração e meditação. Agora você pega, por exemplo, vai ver quantos anos vive um japonês. Vai ver quantos anos vive um chinês. Dá uma olhada para você ver. Tem cara lá que chega a 100 anos, irmão. Só vida mais relaxada, vida mais calma. A própria Bíblia diz isso. O coração calmo é a vida do organismo carnal. A gente não pode ser igual aquele peixe, o baiacu. O baiacu, irmão, ele é um peixinho normal. Mas quando você pega ele que ele vai ficando nervoso, ele vira uma bola. E destila um veneno violento. E às vezes, nós agimos assim. Às vezes acontece, a Bíblia diz que até o justo, até o sábio, quando sob pressão, às vezes age como louco. Então, nós temos que aprender a relaxar. Quem vai repensar a vida aqui a partir de hoje, dá um amém. Mas é repensar mesmo, irmão. Para com isso. Amanhã, 7 horas, já tenho que estar no ponto de ônibus. 6 horas da manhã. Ai, que horrível ter que andar de ônibus. Você se martiriza já hoje à noite. Fica tranquilo, irmão. Relaxa. Dá um relax. Então, Salomão, no capítulo 2, versículo de 1 a 3, ele diz assim, ó. Eu disse no meu coração, ora, vem, eu te provarei com alegria, portanto, goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Ao riso disse, está doido? E da alegria, para que esta serve? Busquei no meu coração como estimular com vinho minha carne, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, a entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número de dias da sua vida. Então vejam, Salomão começa com a busca pelo prazer sensorial. Eu vou dar uma olhada nisso daqui, né? Eu vou no circo. O palhaço fez aquele monte de palhaçada. Salomão chegava em casa, deitava e falava assim, e aí? Que graça que teve aquilo lá? Só na hora. Aí ele falava assim, eu vou comprar um monte de coisa agora. Eu vou lá no mercado, vou comprar aquelas rendas bonitas e tal. Ia. Chegava em casa, aquele monte de coisa, ele colocava lá e falava assim, tá, isso aí agora serve para quê? Para que serve isso? Aí ele falou assim, já sei. Vou começar a ir nas festas. Vou tomar vinho. Falou em tomar vinho, o irmão já levantou a cabeça na hora. Vou tomar um vinhozinho e tal. Aí ele fala aqui entre parênteses, né? Regendo, porém, meu coração com sabedoria. Eu sei lá, eu tenho um pouco de desconfiança dessa fala, né? Eu acho que é dele, né? Porque quando o cara começa a beber, irmão, só Jesus Cristo sabe como é que fica a vida do cara, né? Jesus e o irmãozinho lá, lembra dele, né, varão? Passava já com o carro, ó. Já olhando ver se o bar estava aberto. E quando o bar estava aberto, o irmão ficava triste na reunião, velho. Matheus, ele ficava triste, chateado, porque ele falava, acho que o bar hoje não vai abrir. Então, Salomão, ele começa a falar assim, eu fui me entregar à loucura.
até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante um número de dias da sua vida. Ele foi fazer exatamente o que eu digo que faço. Ele foi analisar a vida do povo, para entender, porque ele falou, não é possível que eu estou chegando nessa conclusão. Por quê? Pensa junto comigo. Cidadão, depois ele vai falar aqui, mas só para você ter uma ideia, o cidadão foi um dos mais ricos em Jerusalém. Ele descobriu que riqueza não traz felicidade. Ele foi o mestre de relacionamentos. Ele teve 700 esposas princesas e 300 concubinas. Então você imagine, para ser mulher de Salomão, a fila que fazia, né, irmão? E eu começo a fazer umas contas, porque eu sou meio assim, de fazer conta. Eu gosto de fazer conta. Eu fico imaginando, para você ver como a vida da gente, a gente tem umas ideias muito xaropes, de vez em quando. Isso é nosso, é de ser humano, né? Você pensa assim, quando eu fizer 18 anos, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Irmão, você faz 18 anos, tem hora que você faz um monte de besteira. Você começa a fazer um montão de besteira. Tudo que você planejou, você não faz. Faz um monte de besteira e depois vai ter um monte de problema na vida, né? Às vezes a pessoa, ela está casada e ela quer liberdade. Eu quero liberdade, eu quero ficar solteiro, quero ficar solteira. Aí quando ele vê, ele fala assim, tá, e aí? Tô solteiro, tô solteira, mas e aí, o que eu fiz da vida? Pra quê? Porque o cara, né, vai fazer o que da vida? Tá lá, tranquilo. E agora eu vou descobrir uma pessoa que eu gosto. Vou aqui, vou ali, vou acolá, vou aqui, vou ali, vou acolá. Tá. Quando vê, volta, se arrependendo da vida de novo. E aí Salomão diz, eu fui analisar a vida desse pessoal, para tentar entender o que eles estão fazendo da vida. Porque a busca pelo prazer sensorial, ela é temporária. E ele falou assim, já vi que não dá certo ficar indo pro boteco encher a cara. Não dá certo. Vou parar com isso. Não dá certo ficar indo lá no circo ver o palhaço fazendo palhaçada. Não dá certo o dia de domingo e dar pipoca pro macaco. Não tá dando certo. Não tá dando certo. Esse tipo de coisa que eu sinto, né? Não, isso aqui não tá dando certo. Eu vou tentar de outro jeito. Aí vamos pro outro jeito que Salomão tentou. Versículo 4 em diante, está escrito assim: fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas e plantei vinhas. Fiz para mim tanques de água, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de água para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas. Tive servos nascidos em casa e também tive grandes possessões de gado e ovelha, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei para mim também prata e ouro e tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens e dos instrumentos de música e de toda a espécie, de música de toda a espécie. E fui engrandecido, aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Então Salomão falou assim, não está dando certo esse negócio, né, que a gente chama de busca sensorial do prazer. Isso não está dando certo. Eu vou tentar de modo diferente. E aí ele vai se empenhar nas obras. Então ele fala que ele construiu jardins, né? Construiu jardins suspensos, construiu lagos artificiais. Irmão, o cara era podre de rico. Sabe rico que não tem o que fazer da vida? Já viu rico? Mas rico de verdade. Rico mesmo. Sabe? Tipo um Elon Musk, que não tem o que fazer da vida, então fica inventando de mandar foguete lá para Marte. O Salomão era desse naipe para frente. Ele era desse naipe. Se o Salomão tivesse vivo hoje, ele entrava na revista Forbes como um dos homens mais ricos do mundo. Então imagina. Aí ele fala assim, fiz tudo isso.
adquirir servos, servas, quer dizer, ele ia vendo. Ó, esse negócio de construir jardim, tá chato. Ah, que monte de jardim bonito que eu fiz, mas tá chato esse negócio de jardim, jardim não tá me dando nada. Eu vou lá no jardim, dou uma volta e volto para casa. E isso Salomão já tá idoso, né, irmão? Porque conforme o camarada vai ficando idoso, vai ficando pior, né? Vai ficando cada vez pior. Aí, ainda bem que nós somos jovens ainda, né, Carlinhos? Irmão João. Graças a Deus. Pastor Roberto. Pastor Johnny. Então, ele fala assim, esse negócio de jardim não tá dando certo, não. Aí, irmãos, ele falou assim, já sei. Eu vou investir agora, vou contar meu tesouro. Eu vou contar o meu tesouro, vou ver quantos quilos de prata e de ouro eu tenho. Aí ele contou e cansou, irmão, cansou de contar tudo que ele tinha. Não aguentou contar. Aí ele falou assim, também não dá certo, esse negócio aqui, ó. Aí ele falou assim, eu já sei o que eu vou fazer. Construir jardim não tá dando certo, construir casa não tá dando certo, fazer lago, põe peixe aí, fica nadando. É tipo assim, a vida pra mim, eu tô com a boca escancarada e cheia de dente aqui esperando a morte chegar. É a cabeça do Salomão agora. Aí ele fala assim, eu já sei. Eu vou trazer os melhores cantores de Jerusalém para eles cantarem para mim. Show ao vivo e particular para ele e para as mulheres dele. Uma coisa linda, irmão. Regada a vinho, né? Olha que vida, a gente que é pobre, né? A gente pensa assim, cara, se eu tivesse uma vida dessa, você ia chegar na mesma conclusão de Salomão, irmão. Porque eu tenho dito o seguinte, só dá para você medir uma pessoa na situação que ela estiver no presente. Não dá para você medir a pessoa por uma situação de passado e tão pouco de futuro que não chegou. Você tem que medir pelo que ela está vivendo hoje, né? Então, se você estivesse vivendo nos dias de Salomão, hoje você fala, essa vida de Salomão era uma vida maravilhosa. Como que esse homem conseguia? Irmão, eu fico pensando numa desvantagem. Se o cara tinha 1000 mulheres, ele tinha 1000 sogras. Não, agora você pensa, 1000 sogras transitando dentro do palácio, irmão. Se ele tinha 1000 sogras, e cada sogra tinha pelo menos 3 filhos, ele tinha mais de 6.000 cunhados. Imagina os cunhados, um cunhado vai em casa, irmão, já torra. Cunhado é folgado, varão. Dá vaga para cunhado para você ver. Cadê o cunhado? O cunhado quer ir lá, ele quer abrir a geladeira. Ele pega a cerveja sua que você comprou para tomar uma no final de semana, ele toma. Ele quer deitar no sofá que nem você deita. Imagina um cara com 6.000 cunhados transitando dentro desse palácio, 1000 sogra e 1000 mulher. Irmão, o cara ficava louco. Então Salomão fala assim, não, esse negócio aqui também tá tudo errado. Não tá dando certo. Pô, mas eu sou o Salomão. Eu sou o Salomão. Ganhei medalha de honra ao mérito. Fui engrandecido. Fui elogiado. Falaram para mim, cara, igual você não existe. Você é o cara. Aumentei mais do que todos que me antecederam, inclusive do pai dele, Davi. Mas ele falou assim, também não deu certo. Mas eu tenho ideia. Vou estudar de novo. Ele já era o homem mais sábio do mundo, irmã. Ele já era. Mas ele falou assim, vou estudar mais um pouco. Vou dar mais uma olhada em tudo isso. E aí ele vai buscar pela sabedoria. Ele vai buscar pela sabedoria. E é interessante, não é, irmãos? Porque, por exemplo, quem conhece a história de Salomão, quem conhece bem a história de Salomão aí, assim, senão eu conto outro dia. Quem conhece bem? Quase todo mundo, mas eu vou recontar. Então, o que acontece? Eu vou recontar, depois eu vou pregar sobre Salomão, vocês vão ver como é legal a história dele. Salomão um dia, ele vai ser rei em Jerusalém. Davi morreu. E aí, Salomão era um garotão. Era meninão ele. Então você imagina.
Um Zezé de Camargo e Luciano para administrar, irmão, ficar rico do jeito que Salomão ficou. Era isso daí que era a ideia. Era um garotão. Só que ele tinha uma coisa, ele foi muito bem treinado pelo pai dele, o Davi. E aí, ele falou, ele orou para Deus um dia, e Deus falou assim para ele: Salomão, o que você quer? O que você quer da vida? Vamos construir um projeto de reino para você. Vamos fazer um projeto de reino. Fala para mim o que você quer, porque seu pai era muito meu amigo. Deus é fantástico, né? Deus, ele quando gosta de uma pessoa, não tem jeito, né? E tinha o pacto davídico, né? Deus seu pai era muito meu amigo, então nós vamos construir um projeto de vida para você. Mas fala para mim o que você quer. Irmão, isso aqui é uma outra coisa legal para você aprender. Deus não se mete na sua vida. Deus, ele quer saber o que você quer. Ele vai trabalhar baseado no que você quer. Não é no que ele quer para você. É no que você quer. E é esse o motivo, irmãos, que eu ensino que vida dos outros é sagrada e que vida dos outros a gente não se mete. Porque nem Deus se mete na vida dos outros. Deus, ele deixa tranquilo. Faz o seu projeto de vida. O que você quer, Salomão? Salomão falou assim: Senhor, olha, eu só quero uma coisa, eu só quero sabedoria para poder administrar o teu povo. Só isso. Porque eu sou muito novo, não entendo muita coisa de reino, eu quero sabedoria. Aí Deus fala assim: bom, já que você não pediu riqueza, que era costumeiro, já que você não pediu a morte dos seus inimigos, que era costumeiro, eu vou fazer o seguinte: eu vou te dar sabedoria. Você vai ser o cara mais rico da terra. E eu vou te dar tudo que ninguém nunca teve aqui em Jerusalém. Aí o Salomão fica feliz da vida, irmão. Só que Deus falou assim para ele: Salomão, toma cuidado pelo seguinte: não multiplique o teu poder. Olha como é que Deus trabalha, irmãos. Não multiplique o teu poder. E nem te case com muitas mulheres, porque elas vão desviar o teu coração. Deus avisou para ele isso aí. O que Salomão faz quando está ricão? Ricão, lá para os seus 30 e poucos anos, saciado, tranquilo, vai lá, casa com a filha do faraó, já faz uma aliança com o Egito, e dali a pouco outras e outras e outras e outras. Quando ele se dá conta, tem 1000 sogras no palácio do Salomão. Aí ele fala: meu pai eterno, bem que Deus me avisou que não era para mim casar tanto. E aumentou o número de cavalos dele, que era exatamente o poder bélico. Porque ele tinha que acreditar que o poder era de Deus. Ele não precisava ficar formando exército. Era de Deus. Então, às vezes, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Porque às vezes nós vamos nos fortalecendo e começamos a acreditar que o poder é nosso. E a gente já tem poder de decisão, a gente já tem poder de escolha. E a gente começa a tomar umas decisões iguais às que Salomão tomou. Então ele viu que a busca pela sabedoria para ele também, ele viu que não estava dando certo. Aí ele disse assim no versículo 10: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. E esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Olha só, chegou um momento que ele falou assim: agora eu estou contente. Estou contente. Sabedoria, estou com um monte de livro em casa, um monte de pergaminho. Você é na biblioteca do Salomão. A minha, que vocês conhecem aqui, ela era 2 livros perto do que o Salomão tinha. E aí ele fala assim: agora está legal. Tudo que eu construí ficou muito bom, está tudo muito bonito, e agora eu acho que eu estou satisfeito. Eu acho que eu estou satisfeito, agora vai dar certo a minha vida. Aí ele entra para o 11. Ele entra para o 11. Aliás, é o 11, né? Que ele falou que... Ah, não, 11. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Irmão, você vê, no mesmo momento que ele está super feliz da vida,
Porque nós somos assim. Nós somos uma montanha russa. Ao mesmo tempo que ele está super feliz da vida, ele olha de novo, passa o dia seguinte, ele vai dormir, acorda e fala assim: caramba, tudo que eu fiz não me deu felicidade nenhuma. De novo. Agora eu quero que você pare e pense junto comigo. Salomão está nessa busca frenética. Mas em Jerusalém, tem os súditos de Salomão que estão vivendo contemporaneamente com ele. Você imagine quantas pessoas viveram junto com Salomão e que foram muito mais felizes do que ele, sem fazer nada do que ele fez. Você consegue imaginar? Você quer ver uma ideia, irmão? Pensa junto comigo. Se você ficar muito rico, mas assim, rico mesmo, você consegue vir na igreja? Se você ficar muito rico, você consegue vir na igreja? Então, irmão, eu já não conseguiria mais. Eu já não conseguiria mais. Eu ia ter que dar um jeito a gente fazer uma igreja fora daqui. Porque aí já ficou muito rico, né? Ia ter que fazer uma igreja fora daqui, porque aqui é perigoso. Eu não conseguiria mais vir aqui. Por quê? Ou então tinha que vir com 10 segurança. Então quem é mais feliz? Nós que temos liberdade de vir ou o cara que está muito rico? O cara que está muito rico, ele precisa se preocupar em ter 10 segurança atrás dele. Ele precisa se preocupar porque ele não sabe para quem que ele vai deixar a riqueza dele. É uma preocupação constante. Eu vou deixar minha riqueza para quem? O que farei? Aí o Salomão vai chegando nessa mesma conclusão. Dá uma olhada, né? O acúmulo das riquezas para ele também não deu certo. Aí ele entra agora do versículo 12 até o 17. Olha só o que ele diz. Então passei a contemplar a sabedoria, a loucura e a estutícia. Pois que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que os outros já fizeram. Ou seja, eu tenho um monte de gente que só me obedece. Só bate continência para mim. Então, eu vi que a sabedoria é mais excelente do que a estutícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Que bom que ele conseguiu discernir isso, né? Porque, pelo menos, uma coisa boa ele conseguiu ver na busca da sabedoria, né? Ele viu que estar no claro é melhor e que ser sábio é melhor do que ser tolo. E aí ele diz assim: os olhos do homem sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Então também entendi eu que o mesmo lhe sucede a ambos. Ou seja, irmãos, olha só, é bom ser sábio? É bom ter sabedoria? É. Mas o tolo e o sábio vão morrer do mesmo jeito. Vão morrer do mesmo jeito. Então ele fala assim, ele começa de novo a voltar para o lado deprimido dele. Está ficando tudo ruim de novo para mim. Aí ele diz assim, 16. Porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo. Porquanto de tudo nos dias futuros, total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. Ou seja, o que Salomão está dizendo para a gente aqui, irmãos? Está dizendo para a gente o que eu disse no começo da pregação. Você precisa aprender, planejar a sua vida e viver o presente. O futuro, fica tranquilo que você está salvo. Fica quietinho que Jesus vai continuar gostando de você. É só você não tentar dar pirueta. Fica quieto, fica tranquilo, tal. Tô salvo, tô sossegado, né? Agora, é esse o futuro que você tem que se preocupar, né? O passado, você não consegue mexer mais uma vírgula com ele. Você tira experiência, tem lembranças boas, tem lembranças ruins, não é? Mas ele diz assim, que quando morre o sábio, morre o tolo também. E aí, que vantagem que teve? Então a vantagem está onde, irmão? Vocês conseguiram entender onde é que está a vantagem? A vantagem está no momento presente. A vantagem só está no momento presente.
Porque quando chegar na hora da morte, acabou. Acabou. Todo mundo vai para o mesmo lugar. E aí ele diz assim, versículo 18. Aliás, 17. Por isso odiei a vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Irmão, tem hora que a gente paga. Presta atenção nessa fala. Tem horas que a gente paga para sofrer. Ou como diz na linguagem da malandragem, paga para vacilar. É isso que acontece com a gente. Porque às vezes a situação, você tem como resolver ela dentro de uma visão de Deus, mas você começa a tentar resolver dentro de uma visão humana. E quando você vai resolvendo somente dentro de uma visão humana, você vai cair no mesmo problema do Salomão. Por quê? Você tem que partir do seguinte princípio. Olha só, tudo bem que o mundo mudou muito, né? O mundo hoje mudou demais. Mas pare e pensa junto comigo, irmãos. Nós estávamos discutindo esses dias na faculdade uma nova modalidade de contrato. Eu acho que eu já falei para vocês isso. Chama-se contrato de namoro. Falei para vocês. Olha só como é que a coisa mudou. Porque agora funciona assim. Estou aproveitando aqui a fala do Salomão, que ele falou, busquei prazer, fiz tudo isso, fiz aquilo, e nada deu certo. Está se discutindo na faculdade agora, inclusive, é um tema que alguns professores estão sugerindo como objeto de trabalho de conclusão de curso. Por quê? A coisa mudou. A coisa mudou. Antigamente, você ia na casa da moça, pedia a moça em namoro. Chegava lá e falava assim, eu posso namorar com sua filha? Antigamente era desse jeito. E aí, irmãos, hoje, né, e eu sempre louvo a Deus pela vida do pastor Felipe e da irmã Rosânia, pelas filhas que eles têm. A disciplina que eles sempre trouxeram essas meninas realmente é elogiável. Hoje, o cidadão, eu fico vendo isso, porque lá perto de casa tem uma balada, tem uma baladinha lá, e eu fico vendo as menininhas, não que eu esteja olhando as menininhas, mas como eu sou um analista humano, eu tenho que ver, não tem jeito. E a balada é perto de casa, tem dia que eu não durmo. E aí eu fico vendo ali as menininhas, irmãos, 15, 16 anos, todas elas indo na adega, comprando um copão desse tamanho de um líquido amarelo, com uma pedra de gelo dentro, que é água de coco, e a irmã está dando risada porque a irmã sabe. E aí eu fico analisando e fico pensando nos pais dessas meninas. Então essa é uma nova modalidade que está existindo hoje, que não é namoro, é o chamado ficar. É o chamado ficar. Que aí aquelas meninas, elas acham que elas vão tirar onda na vida. Elas vão ter prazer momentâneo, vão tirar onda, vão para casa dormir. Aí algumas amanhecem grávidas, para depois com 16 anos não vai para a faculdade, não vai nada, fica em casa para cuidar, brincar de boneca, né? Então essa é uma modalidade que desenvolveu-se no nosso século. Aí depois desenvolveu-se uma outra, que inclusive tem sido feito esse estudo. Pessoas que estão entrando na terceira idade, pode fazer a pesquisa que você vai ver. O número de divórcio é muito grande. O número de divórcio é muito grande entre pessoas que estão na terceira idade. E aí o que acontece? Tem deles que começa a se achar menininho de novo. Começa a se achar menininha de novo. E aí existem as baladas, né, do pessoal mais maduro. O que eles fazem? Aí não tem namoro, irmão. Aí não tem namoro, não tem ficar. Aí tem uma situação que se chama arrastar. Arrastar. É assim. O cara conhece a coroa, dali a pouco bate um papo,
Dali a pouco pega a coroa, põe no carro e leva para o motel. O mundo é esse que a gente está vivendo hoje. E aí, tem uma escritora que ela passou a desenvolver essa tese do contrato de namoro. Para quê? Para entender se aquelas intenções da pessoa são realmente intenções de projeto de vida. É uma tese muito interessante, eu até tenho um livro fotografado, depois eu até vou ler melhor. Projeto de vida, porque projeto de vida de família acabou. A Rede Bobo acabou com o projeto de vida. Ou seja, uma menina hoje não namora mais com um projeto de casar, ter filhos e prosseguir com a família. E é por isso que, se você for analisar também no Brasil, tanta gente não tem filho. Então, o mundo passou por uma transformação muito grande. E nós que somos cristãos, temos que prestar atenção. Por quê? Porque nada disso vai dar prazer, irmãos. Sabe por quê? Ó, presta atenção nisso aqui. Um dia eu estava vendo uma entrevista de um artista famoso, cujo qual não vou falar o nome, mas eu gosto muito dele, o cara canta demais da conta. E ele estava comentando que os maiores momentos de tristeza dele depois do show era quando ele chegava no hotel. Era quando ele chegava no hotel. Porque ele via que tudo que ele viveu no show foi aclamado, né? Deu autógrafo, fez tudo aquilo ali. Quando ele está sozinho, dentro da casa dele, dentro do hotel, e normalmente ele não está sozinho. É por isso que ele estava chateado. Eles normalmente têm acompanhantes e tal. O cara para, dá uma olhada e vê e fala assim: caramba, também não valeu nada, né? Ficou ali com uma pessoa que ele não conhece, não sabe de onde veio. Às vezes, porque tem um ditado que para você conhecer uma pessoa, você tem que comer uma saca de sal junto, né? Uma saca de sal tem 60 quilos. Então você imagine quanto tempo leva temperando comida com 60 quilos de sal. Então ninguém conhece ninguém assim. Mas é o modelo de hoje. Então o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que esses prazeres sensoriais, eles não trazem benefício nenhum, muito pelo contrário. Acabam jogando a pessoa numa vida de imoralidade. Acabam jogando a pessoa em uma busca onde ela vai cair em casa sozinha. É assim, irmãos. Acabou a festa. Acabou a festa. Quem já foi em festa de casamento aí? Todo mundo, né? A pior coisa que tem é final de festa de casamento, irmão. Para os noivos é bom, porque eles pegam e vai embora. Mas para quem ficou para limpar a casa, para desfazer a festa ou para pagar o buffet, é uma depressão violenta de novo. Então o camarada entra naquele clima de fim de festa. E o Salomão está falando: cara, nada disso daí deu certo. Eu odiei a vida por causa disso. E aí ele prossegue assim: então eu me envolvi e entreguei o meu coração ao desespero no tocante ao trabalho que realizei debaixo do sol. Ele viu tudo que ele tinha feito, irmãos, e ficou desesperado. Ficou desesperado. Porque ele começou a meditar em tudo aquilo que ele estava fazendo. Porque há um homem cujo trabalho é feito com sabedoria. É ele. Ele. É feito com sabedoria, conhecimento e destreza. Contudo, deixará o seu trabalho como porção de quem nele não trabalhou. Também está a vaidade um grande mal. Quer dizer, olha só agora a situação de Salomão. Tipo, eu tenho uns filhos cabeça de vento. Tudo isso aqui que eu fiz não valeu de nada. Porque eu vou morrer agora. Meus filhos vão herdar isso aqui. E aí? Ou seja, ele começa a pensar assim: na verdade, eu tive a oportunidade de viver, porque se ele tivesse uma mulher que ele amasse de verdade e vivesse com ela, ele tinha se livrado de tudo isso aqui, irmão. Ele tinha construído bem menos, tinha uma sogra só, não ia ter problema. Tinha só 2 ou 3 cunhados, estava super tranquilo na vida.
Mas ele começa a ficar desesperado, construir tudo isso, ter esse monte de filho, e agora esse pessoal vai brigar, e o que eu faço da vida? Porque todos os seus dias, aí ele diz assim, porque mais tem homem de... Porque que mais tem o homem de todo o seu trabalho, e da aflição no seu coração em que ele trabalhou debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é aflição. Até de noite não descansa o seu coração. E também isto é vaidade. Olha só que coisa, irmãos. A pessoa fez. E agora ele perde o sono. Porque fez demais. O que ele tem que fazer? Ele tem que ter a câmera. Ele tem que ter a câmera na empresa. A câmera lá na loja dele, na fábrica dele. A câmera dentro de casa. A câmera fora de casa. O cara vive completamente atemorizado. Então Salomão fala, isso aí também é vaidade. Ou seja, Salomão está trazendo a gente para duas realidades. A primeira, repita comigo. A realidade presente. Essa é a primeira. A segunda realidade que Salomão está trazendo para nós. A simplicidade. Viver de modo simples. Viver de modo simples. Porque o resto, irmãos, você só vai construir dores na sua vida. Só dor. Mais nada. Eu, nessa minha qualidade de analista humano, de vez em quando passo e vejo, irmãos, o carroceiro. Normalmente ele tem 2 ou 3 cachorros andando junto com ele. E quando ele para dormir, ele pega a carrocinha dele, coloca lá o papelão. E aí o carroceiro pega o celular, porque se você pensa que eles não têm celular, eles têm. Ele pega o celular, eles têm Pix. Tem Pix. Quando eu estava de carro, o cara me parou no farol. Ô moço, dá para o senhor dar uma gorjeta? Eu falei, filho, eu não tenho nada hoje. Ele falou, não tem problema, eu aceito Pix. Eles têm Pix, eles têm tudo, irmão. Aí ele deita lá debaixo da carrocinha dele, os cachorros vêm, deita junto com ele. Ele fica ali no celular. Eu já cansei de passar e ver. E o cara tá se divertindo. O cara tá se divertindo, sem uma conta para pagar, usando a internet do prédio alheio, Wi-Fi, e tá lá. E o rico tá lá sem dormir, porque ele tá preocupado. O que eu vou fazer com isso, com aquilo? Eu pergunto para você, não é que ser pobre é bom, que ser pobre é uma desgraça. Não é ser pobre, irmão, pelo amor de Jesus Cristo. Agora você para e pensa bem, você ser um cara que nem o Salomão, tão rico, que não consegue nem dormir da riqueza, então é equilíbrio, né? Todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é aflição, e até de noite não descansa o seu coração. Isso também é vaidade. E aí ele chega na conclusão que eu falei. De novo. Futuro, irmão, está na mão de quem? De quem? De Deus. Futuro está na mão de Deus. É por isso que eu sempre falo. Eu sempre falo isso e cito Jesus. Porque Jesus citou Salomão nessa fala dele. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestia como os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestia como tal. Ele tinha os melhores costureiros, os melhores tecidos. E aí, ele diz assim, tudo isso que eu vi e vivi, para mim se tornou vaidade. Ou seja, se ele tivesse dentro da simplicidade, ele estava mais tranquilo. Então, a primeira coisa, viva o presente. Ancião, quer dizer que eu não devo planejar o futuro? Deve. Você deve planejar o futuro, irmão, de modo sensato, de modo tranquilo. Eu acredito que você deve ter um dinheiro guardado para uma hora de uma necessidade. Precisa ter sim. Eu acredito que você pode morar num lugar que talvez seja mais simples, que você não gaste tanto. Eu acredito num monte de coisa. O minimalismo hoje virou moda. Já ouviram falar essa palavra? Minimalismo? O minimalismo hoje virou moda, inclusive entre celebridades. Tem um cara aí que é muito rico, eu não lembro o nome dele.
Eu sei que ele mora num apartamentinho pequeno, tipo o apartamentinho do Minha Casa Minha Vida. Ele mora tranquilo. Porque ele falou, o que adianta eu ostentar tanto? O Silvio Santos morreu agora, vieram descobrir que o patrimônio dele é 2 vezes mais do que o que o pessoal sabia. Aí os filhos já estão brigando para não pagar imposto no exterior. Então tudo acaba se tornando, irmãos, na verdade, dor e vaidade. E eu não estou dizendo que dinheiro é ruim. Dinheiro é bom. E é bom você ter essa vibração de que dinheiro é bom. Só que você não pode fazer disso o alvo da sua vida. Porque se você fizer disso o alvo da sua vida, você vai chegar na mesma conclusão de Salomão. Vamos falar do cara que morreu aqui em Hortolândia. Lá era meu vizinho. Todo mundo ficou sabendo a história aí? Ganhou na loteria, 42 milhões. 42 milhões. Por isso que eu falei que nós vamos ter que mudar todo mundo de igreja se eu ganhar na Mega Sena. Aí vamos ter que ir para a igreja melhor. Aí o que acontece? O cara ganha 42 milhões e ele é amigo do bairro inteiro, irmãos. Beleza, beleza. Ele vai tomar café na padaria todo dia. Ele não mudou nada dos costumes dele. Aí, alguns dos próprios, abre aspas, amigos, planejaram a morte dele. Planejaram que ele ia só tomar um dinheiro. Mas aí ele conhece todo mundo, então os caras mataram ele. Pronto, o dinheiro dele ficou pro outro. Você entendeu? Então é isso que Salomão está dizendo. Agora pense, se ele tivesse vivido o presente. Cara, 42 milhões, cobertura na praia. Cobertura na praia. Boca pio, não vou comentar isso com ninguém. Não vou comentar com ninguém. Vou ajudar o pessoal que eu conheço aí, mas vou pedir sigilo absoluto. Vou continuar servindo a Deus tranquilamente. E tá tudo legal na minha vida. Aí dá certo, irmão. Aí dá certo. Mas uma vez que o camarada, ele entrou para essa visão, ele só vai ter dor. É isso que o apóstolo Paulo diz. E aí depois que ele viu tudo isso, aí ele chegou na conclusão que eu já cheguei. Olha só o versículo 22. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber, e fazer que sua alma goze do seu bom trabalho. Também vi que isto vem da mão de Deus. Olha só, irmãos, o que é que vem da mão de Deus? A vida presente, a simplicidade na vida. É que nem eu disse, se você, irmão, trabalha, mas você não consegue parar um dia com sua mulher, ou com seu filho, ou com seus filhos, sabe? Parar numa pizzaria, falar mal da vida dos outros. É uma delícia falar mal da vida dos outros. É gostoso. Quem já falou? Vamos ver. Você é a primeira, você, essa língua desse tamanho, você só fala mal da vida dos outros. Fala mal da vida dos outros, mas não fala mal da vida do pessoal da igreja não, viu? Fala da vida do pessoal que a gente não conhece. Aí, irmãos, do povo do trabalho, tudo bem. Sabe, para ali com a sua família. Irmãos, isso é o que vai ficar na recordação. Isso é o que vai ficar na recordação. Agora você imagina, o Salomão, ele falou uma coisa assim, ó. Mais vale eu vou parafrasear, que eu não vou me lembrar tudo, né? Ele diz assim, que mais vale um pedaço de pão seco dentro de casa do que um banquete onde se vive discórdia. Ou seja, de que adianta você viver vegetando para manter o seu banquete, os seus bens materiais, se você não consegue ter essa capacidade de viver, sabe, viver plenamente? E viver plenamente que eu estou falando não é se aplicar o pecado, nada disso, que nós somos santificados em nome de Cristo Jesus. Mas viver plenamente, irmão, você poder sair com a sua família, poder sentar, dar risada, sabe? Poder curtir a vida. Isso aqui é o que ele falou que é dom de Deus. Isso vem da mão de Deus. Não tem nada melhor do que o homem comer, beber e fazer com que sua alma goze o seu bom trabalho. E tem uma outra parte que está lá na frente, lá no capítulo 4, que ele fala que não tem nada melhor do que o homem comer, beber e viver com quem ele ama. Porque aí fica completo, irmãos.
né? Aí a pessoa tem uma vida presente. Coloca isso na sua cabeça. Vida presente. Pois, aí ele diz assim, ó. Pois quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Quer dizer, dá uma olhada na cabeça do Salomão. É só vocês irem acompanhando a pregação. Ele fez tudo isso. Imagina quantas vezes esse cara, uma das mulheres falava, Sassá, vem almoçar. Ah não, agora eu estou na obra, não posso ir. Não posso, estou na obra. Ah, vem cá, vamos ali no parque. Não posso, estou na obra. E a vida dele foi passando, irmão, e ele ficou na obra. A vida toda. É por isso que eu falo para vocês, irmãos. Nunca esquece de contribuir na obra de Deus. Contribui. Mas, irmão, dê um feriado. Dê um trocadinho. Vai viajar, irmão. Não vem para a igreja, não. Não precisa vir. Não precisa vir. Vai dar uma passeada. Vai relaxar. Só avisa para a gente orar por você. Entendeu? Só avisa. Pastor, estou indo viajar. Tá bom, vou orar por você. É isso que é vida. O que os irmãos acham? Ou eu estou errado? Eu fico assim muito contente, irmão, quando chega um irmão, que nem o pastor Felipe falou para mim a semana retrasada, falou, pastor, não vou estar aí que eu vou viajar com a minha família. Glória a Deus, irmão. Vai tranquilíssimo. Eu conheço as ovelhas que eu tenho. Ninguém vai perder a salvação numa viagem. Aquele lá de trás, o senhor sabe, né, pastor? Carnaval. Não vou sair em bloco nenhum, mas irei dar uma passeadinha com a Mi. E estamos indo. Tá certo, varão, vai lá que nós estamos orando por você. Irmão, isso é que é legal. Você entendeu? Eu falei para vocês. Teve um dia que eu estava entediado. Liguei para a irmã Maria Pereira, que está até aqui, ó. Liguei para a irmã Maria Pereira, que mora lá em Florianópolis. E eu estava entediado. Final de ano, já tinha caído da moto, estava daquele jeito. Aí liguei para a irmã e começamos a conversar de coisas espirituais. E eu falei negócio de batismo, que eu ia fazer um projeto de batismo. E eu estava com uns trocados para ir para a praia. Falei, vou para a praia. Passar lá uns 3, 4 dias. Aí, irmão, conversando com a irmã, eu falei, mano, quer saber de uma coisa? Eu tô indo aí em Florianópolis agora. Ela falou, irmão, tá brincando. Eu falei, não, tô indo, eu vou batizar a irmã. Sério, irmão? Eu falei, sério. Irmão, fui em casa, fiz uma mala, peguei aquele pássaro chamado Frederico, coloquei ele dentro da bolsa, fui para Campinas, comprei uma passagem e fui para Florianópolis. Você acredita nisso aí? Aí eu pergunto pra você quer vida melhor do que essa? Aí cheguei lá, conheci a irmã, tal, batizei a irmã. Depois ela colaborou com a minha viagem. Entendeu? Ainda deu tempo de eu ir pra praia de novo. Ou seja, tá vendo? Você faz a obra de Deus, você ainda é abençoado de novo. Então, o que eu tô mostrando isso pra vocês? Eu tô mostrando que você tem que viver. Tem que parar com essa cara sisuda, sabe? Tem que parar com esse negócio de só tenho que fazer, só tenho que construir, sabe? Só tenho que estudar. Não, nós temos que ter as responsabilidades. Mas não é dessa maneira, sabe? Não tem nada melhor do que comer, beber, que a sua alma goze do seu bom trabalho. E isso vem da mão de Deus. Isso vem da mão de Deus. O resto não vem. Quem entendeu o que eu estou falando? O resto vem do seu ego humano. Quero construir, quero fazer, coisa e tal. E pá, o vizinho colocou ali uma cobertura de vidro. Eu vou colocar uma de vidro fumê para o vizinho ver que eu faço também. Sabe? Então o ser humano é muito isso. Então a gente precisa, irmãos, Salomão está dando ênfase aqui à vida presente, porque a vida presente vai passar. Os desejos vão passar. E a única coisa que vai restar é aquela música chamada Epitáfio. Ouça a letra dela depois para você ver. Eu acho também fantástica essa música dos Titãs, que dá uma reflexão violenta na vida. Desde que eu comecei a fazer essas reflexões, por isso que eu só gosto de pregar o capítulo 1 e 2 do Eclesiastes, porque ele dá umas reflexões. Mas os outros também depois eu prego outro dia, que Deus falar para pregar. É que esse daqui Deus me deu de manhã para pregar. Acordei 4 horas e não li. Vim pregar aqui. Aí, irmãos,
o que acontece? Isso aqui é dom de Deus, o resto é ego humano. O resto é ego humano. Eu quero ter o melhor carro. Por que eu quero ter o melhor carro? Eu quero ter o melhor carro. Porque o Eduardo tem um carro muito bom, então eu quero ter um melhor do que o do Eduardo. É de Deus ou é o ego humano? É o ego. Então tudo, é por isso que o apóstolo João, ele diz assim, ó, tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a ostentação dos meios de vida da pessoa, não se origina do Pai, mas origina-se do mundo. Então, o que é que eu quero da vida? Qual é o meu projeto de vida? Entende, irmãos, o que eu estou falando? Não importa qual a idade que você está, qual é o seu projeto de vida? E nós temos discutido muito isso, inclusive na faculdade, na parte de direito de família. A gente tem discutido muito isso porque eu falei que as pessoas não conversam. As pessoas não conversam, irmãos. Então, simplesmente, as pessoas, muitas vezes, namoram sem se conhecer, se casam sem se conhecer, vivem juntos um bom tempo e não se conhecem. Por quê? Porque não há diálogo. Não existe diálogo. E quando a coisa começa a ficar ruim, começa a degringolar, aí não dá mais tempo. É difícil resolver. Então vai esse conselho também. Diálogo. Diálogo, irmão. Vai criando conexões com seus filhos. Né? Eu admiro o jeito que o pastor Johnny, mas a Natália, cuidam do Benjamin. Me lembra quando eu era pequenininho, que minha mãe me tratava do mesmo jeito. Até meu apelido era Ben em casa. Meu apelido era Ben também. Aí, o que acontece? Você precisa aprender. E o Salomão, ele fala assim, agora ele chega na conclusão, né, que é essa que eu quero chegar. Ele diz assim, que ele viu que não tem nada melhor do que comer, beber, e que a sua alma goze com o seu bom trabalho. E ele viu que isso ele viu que isso aí vem da mão de Deus. Agora, olha a fala dele. Olha a fala de Salomão, a fala que me dá raiva. Porque quem pode comer melhor ou beber melhor do que eu? Quer dizer, ele não precisava se meter em nada desses rolos todos. Era só ele ficar de boa, ele era rei, ele não tinha que fazer nada. Ele não tinha que fazer nada, era só ele ficar de boa e falar assim, ai Senhor, muito obrigado, né? Muito obrigado por esse filé mignon com catupiry que o Senhor me deu hoje. Obrigado. Para mim o catupiry, esse é bom, hein? Não sei de onde eu tirei esse, mas esse é bom. Muito obrigado por esse filé mignon com catupiry que eu comi, Senhor. Glórias ao Senhor. E fica lá de reizinho, tranquilo, né? Mas não, tenho que construir, tenho que fazer, tenho que arrumar escravo, tenho que ir lá no outro reino tomar o ouro dos outros. A vida do cara foi ficando uma aflição. Aí se desviou. Quando ele volta com essa cabeça aqui. Aqui tem um outro ponto que eu digo para vocês. Irmãos, nunca julgue a pessoa por momentos. Nunca julgue. Sabe por quê? Se nós fôssemos fazer um julgamento de Salomão antes dele se desviar, ele era uma coisa. Ele era tudo isso aqui que ele falou. Depois que ele voltou para a adoração de Yahvé, ele voltou com outra cabeça, tipo, não faria nada de novo do que eu fiz. Não teria feito. Teria ficado tranquilo, teria me preocupado em sobreviver bem, viver bem. Não viver oprimido, porque Deus não chamou a gente para viver oprimido, Ele chamou a gente para viver em paz, né? E aí ele diz assim, para terminar, porque ao homem que é bom diante dele, Deus dá sabedoria e conhecimento e alegria. Você percebeu? Olha como uma coisa é fácil. Ele descobriu isso depois que ele se meteu num monte de dor de cabeça. Tenta descobrir uma coisa aqui, tenta ver outra ali, tenta ver outra acolá. É uma mulher nova hoje, é outra mulher nova amanhã, é outro cunhado que está enchendo o saco em casa. E aí o Salomão fala assim, eu não precisava ter feito nada disso, porque Deus dá sabedoria, dá conhecimento e dá alegria para quem teme a Ele. Então você tem que buscar isso, irmão. Sabedoria é o conhecimento processado. Então você tem que parar e pensar no que eu ensino. Aí você vai ter sabedoria.
Conhecimento, eu dou aqui para vocês todo domingo. É um culto, mas é uma aula. Então, chegar em casa, é só parar e pensar, você vai desenvolver sabedoria. E a alegria de servir a Deus em primeiro lugar. E em segundo lugar, o prazer de você estar junto com quem você ama. Você desfrutar momentos que são o que nós vamos levar, irmãos. Eu nunca vi, conversei já com algumas enfermeiras, todo mundo sabe que eu sou capelão. Já conversei com algumas enfermeiras, no tempo que eu fazia capelania. Eu nunca vi, elas falam, elas disseram que nunca viram uma pessoa, na hora que ela está naquele estado de morte, pedir para buscar o Rolex dele, pedir para buscar o iPhone dele, pedir para dar uma olhada se o IPVA do carro dele está pago. Aliás, essa semana tem que pagar. Pedir para ver se o IPVA do carro dele está pago. A única coisa que ele pede é a presença de pessoas que ele mais amou na vida, para ele morrer em paz. Só que tem uma coisa, são as mesmas pessoas que ele desprezou a vida inteira, pessoas que ele deu como garantido a vida inteira, que ele largou a vida inteira. E agora, na hora que ele vai morrer, porque sabe quando você vai morrer, passa um filme, sabia, Barão? Quando você vai morrer, sua vida passa todinha. Já passou na sua cabeça? Não, ainda bem. Aí, Barão, quando você vai morrer, passa um filme na cabeça do cara, passa a vida do cara todinha. E aí, o que acontece? Esse cidadão, ele não precisava ter feito nada disso. Deus dá alegria, Deus dá conhecimento e Deus dá sabedoria. Mas olha para o pecador. E agora aqui, ele está falando dele. Porque ele entendeu que ele veio do pecado de novo. Mas ao pecador dá trabalho. Tipo, trabalhei pra caramba nesse negócio. Não serviu de nada. Para que ele ajunte e amontoe, que é tudo que ele falou que fez, para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Ele sabia que ele pisou na bola, ele saiu fora dos caminhos do Senhor, e o que foi que ele foi desenvolver na vida dele? Trabalho. Foi tentar amenizar a consciência dele. Ele falou assim, e tudo isso que eu fiz, Deus, ele vai tomar de mim porque eu vou morrer, e vai vir uma pessoa para quem Deus vai dar, porque o reino era hereditário, então o próximo rei sempre herdava. E ele disse, também isso é uma vaidade, é uma aflição de espírito. E eu pergunto para os irmãos, compensa, irmão, viver essa aflição de espírito? Não compensa. Então seja mais sossegado, sabe? A gente está vivendo num mundo muito difícil, muito complicado. A gente está vivendo num mundo que relacionamentos são descartáveis. As pessoas se descartam de uma hora para outra, numa natureza assim, cruel, lamentável, sabe? Então, seja mais humano, seja menos canino. Dê comida para o cachorro, mas também dê para o menino. Já dizia Eduardo Duzec. Bom, viajei lá para os anos 80 agora. Só que essa aí o Carlinho lembra, né, Carlinho? Lembra, né? Essa aí você lembra, né? Lembra não, né? Você lembra, é que você esqueceu. Então, irmãos, funciona assim. Zele mais por aquilo que você tem. Não tenha, Eduardo, sua mulher como garantida. E ela a mesma coisa. Viva o presente, irmão. Porque a gente não sabe amanhã como é que vai ser. Entendeu? Nós não damos valor ao ar, porque a gente tem o ar como garantido, mas se faltar a gente morre. Então viva o presente hoje. Sirva a Deus. Fica tranquilo. A parte mais difícil você já fez, que era ser atraído e ser salvo por Jesus. Você já fez a parte mais difícil. Agora o resto fica tranquilo. Vai vivendo. Você vai trabalhar, trabalha. Dá para fazer uma horinha extra? Dá. Mas se é opcional, larga a hora extra e vai sair com a sua mulher. Vai passear um pouco. Vai levar seu filho no parque. Vai viver, vai fazer alguma coisa. Não quer vir na igreja dia de domingo, porque dá para passear? Vai passear, irmão, fica tranquilo. Assiste depois a reunião cristã.
Não estou dando aval para ninguém ficar faltando na reunião, não. Estou falando quando você vai passear, né? E eu acho que é isso. Eu acho que basicamente essa era a reflexão que Deus me deu para trazer para vocês hoje. Minha responsabilidade como pastor é alertar vocês, porque os tempos são iníquos. Nós estamos próximos da vinda de Jesus. É tempo de ter bom juízo. Eu peguei essa mania com Donald Trump, de escorar na tribuna agora. Peguei essa mania com ele. Ele fica assim, ele fica dando discurso assim, ó. Então, vai viver a vida, irmão. Vai viver a vida. Esquece essa labuta toda. Esquece essa loucura toda. Não esquece que você é de Jesus. Não entre para condutas que violem a sua santidade. Fica tranquilo. E vamos trabalhar para Jesus. O resto vai dar tudo certo na vida. E Deus abençoe vocês.